Sem deboche, sem deboche. Tem uma pergunta ali que é interessante também, ó. Qual o seu maior fracasso e o que você aprendeu com ele? Essa pergunta é foda, mano. O meu maior fracasso é todos os dias. Todos os dias eu dou o meu maior fracasso. E eu acho que o meu maior fracasso não é em relação à música, não é em relação ao Instagram, não é em relação a isso. O meu maior fracasso é com a minha mãe. Meu maior fracasso é com a minha mãe. Assim como eu já falei, eu fui morar sozinha, eu tinha 12 anos. E, tipo, as pessoas às vezes me perguntam, ué, o que sua mãe fez? Não importasse o que minha mãe fazia. Eu não dava ouvidos à minha mãe. Eu acho que eu era a pessoa mais rebelde que você ia conhecer na época. Eu fiz essa tatu com 13 anos sem permissão da minha mãe. Essa aqui foi a primeira, eu fiz com 12, freestyle. Eu não tinha nenhum senso do ridículo. Eu respondia a minha mãe e eu tratava a minha mãe como se ela fosse um lixo. Um lixo, de verdade. Tanto que pessoas passaram pela minha vida e falavam, mano, olha o jeito que você trata sua mãe, toma vergonha na sua cara. Tá ligado? E minha mãe, a gente tinha uma relação de amor e ódio. Ela sempre foi a minha maior inspiração e ao mesmo tempo, nós juntas, dava choque, nós longe, dava muita saudade. E eu acho que meu maior fracasso é todo dia com ela. Porque quando a gente é pequeno, a gente cresce com um pensamento de que os pais não erram. E só quando eu fui ser mãe eu percebi que os pais erram todo dia. E quando eu virei mãe, eu fiquei, caralho, mano, eu condenei tanto minha mãe. Por quê, mano? Por quê, velho? Dá vontade de voltar no tempo. Nunca ter ido morar sozinha, nunca ter passado as dificuldades que eu passei. Porque não tem como virar pra você e falar, passei essas dificuldades porque minha mãe não dava um trampo, ou porque minha mãe era encostada. Não, mano, passei essas dificuldades porque eu quis. Porque eu quis buscar minha independência cedo. Eu também não me arrependo, tá ligado? Porque hoje eu sei que se acontecer algo com a minha mãe, Deus o livre aconteça, eu sei me virar sozinha, tá ligado? Mas foi o caminho que você escolheu, né? Mas foi o caminho que eu escolhi, entendeu? E é um caminho que me gerou coisas muito difíceis. Por exemplo, não tem como negar que se eu tive uma filha aos 15 anos, foi por causa desse caminho que eu escolhi. Se eu dancei no trem, se eu pedi esmola, como as pessoas falam, no farol, foi por causa dessas inúmeras escolhas que eu tive. A minha mãe, ela queria que eu fosse médica. Minha mãe jamais queria que eu fosse MC. Porque minha mãe é MC há 21 anos e sabe que às vezes a gente não supre as nossas expectativas. E ela não queria que eu fosse. Mas eu falei, mano, eu quero ser igual a você. E a gente se implica muito uma com a outra. E eu acho que meu fracasso todos os dias é não entender a minha mãe.